semana e já vai muito de encontro ao segundo assunto do caso do metanol. Porque eu estive na região ali da Paulista, Higienópolis, centro de São Paulo, Luiz, e fui conferir de perto como é que estava a movimentação dos bares e restaurantes daquela região central de São Paulo. E, Luiz, me surpreendi, porque do último final de semana, ali do dia 27, 28 do mês passado, as pessoas estavam lutando para ter uma vaguinha na mesa, Luiz, para conseguir ter acesso a esse bar e restaurante. Diferentemente do que eu vi ontem, Luiz, as mesas estavam bem vazias e as pessoas que estavam nesses estabelecimentos comerciais pediram apenas cerveja ou então vinho. E aí mostra, Luiz, e até agora há pouco eu estava lendo uma nota da Federação de Hotéis e Bares de São Paulo, que eles informaram que os comerciantes estão com medo de perder até 50% dos seus clientes que consumiam, né, Luiz, a famosa caipirinha, por exemplo, bebiam aquela dose de uísque, ou no nosso português comum, tomavam uma quente, né, conhecida popularmente como essas bebidas destiladas. Luiz, agora há pouco, ou melhor, na manhã de hoje, o governador do estado de São Paulo concedeu uma coletiva de imprensa, onde atualizou os casos em São Paulo. A gente está até vendo ali no nosso GC, na nossa tarja, porque São Paulo tem 14 casos confirmados de infecção por metanol e 2 deles são óbitos que também foram confirmados nesse final de semana. Outros 178 casos também já foram, foram registrados e estão em averiguação. Cerca de 7 óbitos também já foram registrados, Luiz, e nesse momento estão sendo apurados para saber se tem algum tipo de relação ou não com o metanol. O governador Tarcísio de Freitas, como eu disse, deu uma coletiva de imprensa hoje mais cedo e fechou uma parceria, Luiz, com as grandes fabricantes de bebidas destiladas. Claro, não vou citar o nome aqui, mas entre essas grandes marcas estão as fabricantes de uísque, de destilados, de vodkas, de gin, enfim. Porque elas, Luiz, se dizem ser vítimas. Afinal, de acordo com algumas dessas empresas e na fala do governador, essas pessoas falsificam os rótulos, falsificam as garrafas, né? Pegam as garrafas dessas bebidas, usam uma espécie de higienização, fazem uma espécie de higienização, que inclusive o próprio governo diz que pode ser a utilização do metanol, e aí sim começam a entender o porquê que esses casos estão aumentando em São Paulo, porque eles acreditam que essas pessoas pegam essas garrafas, higienizam com metanol ou a mistura de etanol com metanol e ali, Luiz, não fazem a utilização direito e acabam colocando essas bebidas na sequência vendendo. O que foi fechado nesse acordo, Luiz? Um pacote de medidas com essas empresas, entre elas a criação de um canal direto dos comerciantes com o governo de São Paulo, que de uma certa forma podem suspeitar dessas adulterações. Ou seja, se o comerciante suspeitar, Luiz, que aquela bebida é adulterada, ele vai fazer uma foto, mandar no canal do governo e na sequência o governo vai até esse estabelecimento comercial e pode fazer tanto a cassação, a suspensão, o fechamento temporário desse estabelecimento comercial, como também a cassação da inscrição estadual, Luiz. O governo também pediu para a Justiça, para que todo esse material apreendido, e desde a última segunda-feira mais de 7 mil garrafas foram apreendidas, Luiz, para que sejam feita a queima dessas garrafas, dessas bebidas, bem como os lacres e também os selos que são falsificados. Nesse momento, Luiz, há cerca de 22 pessoas presas, a maioria delas no interior de São Paulo. Outras 4 prisões foram realizadas nesse final de semana aqui em Santo André. A gente está vendo, inclusive, imagens de bares que são daqui do Grande ABC, incluindo a região de Santo André, que foram lacrados nesse final de semana por suspeitas de estarem vendendo, então, essas bebidas adulteradas. Lembrando, Luiz, que a polícia segue firme com a força-tarefa do estado de São Paulo e segue também atualizando ali esses estabelecimentos. Mais de 11 estabelecimentos já foram fechados em todo o estado de São Paulo, sendo a maioria deles aqui no Grande ABC, Luiz. E é claro que a gente também segue acompanhando de perto toda essa força-tarefa que está sendo feita aqui em São Paulo, Luiz. Realmente é uma força-tarefa que tem sido feita não só em São Paulo, como a nível de Brasil, né? As pessoas estão preocupadas, a gente não sabe o que pode confiar, qual é a bebida que eu posso confiar, porque está se alastrando de uma maneira assustadora. Eu vi um comentário de uma pessoa, não sei se seria e teria um fundo de verdade, porque eu vejo assim, um produto para se usar só para higienização seria uma quantidade muito pequena. Creio eu, não sou químico, mas creio eu que não teria a capacidade
de levar alguém a óbito. O que eu vi de um comentário que a gente mostrou, inclusive, que facções criminosas estavam utilizando o metanol no lugar do etanol, que seria mais barato, e até vendendo para alguns postos, e também utilizando o metanol para venda, para colocar em postos. E algumas pessoas que faziam essa falsificação, elas utilizavam o metanol, o etanol do posto de combustível popular álcool, para colocar esse álcool nas bebidas adulteradas. Até aí não se tinha tido nenhum tipo de morte, porque era realmente o etanol. Obviamente que não é tratado como o álcool da bebida alcoólica, e ele iria trazer, talvez a longo prazo, um problema sério, grave de saúde pública. Mas, em alguns casos que a gente tem mostrado, eu creio que só essa dose pequena, dose pouca de uma lavagem de 1 litro para a higienização de 1 litro, não seria capaz de trazer tanta morte. Creio que isso pode acontecer porque pegaram o álcool do posto achando que era etanol e, no caso, era metanol para